Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal. O assunto que a gente vai abordar aqui essa noite com vocês está relacionado, não tem nada a ver com coleção. O canal aqui é um canal de colecionismo, entretenimento, enfim, é um canal bastante eclético. Mas hoje a gente quer abordar uma coisa que a imprensa internacional não está dando atenção. A imprensa nacional também não está dando atenção, seja os canais principais que tem aí de mídia de primeira, digamos assim, de primeira classificação, primeiro nível, né? A poderosa aí do Brasil não está dando nenhuma atenção, pelo contrário, dando bastante atenção ao carnaval, que se encerrou esta semana. Os demais que não são tão potentes em termos de diversificação de conteúdo e abrangência, também não estão dando nenhuma notícia sobre isso, ou se deram, foi algo extremamente ínfimo e em que não apareceram absolutamente nada. E julguem os senhores que nem mesmo a dita mídia dos evangélicos, né, que é uma empresa que tem aí no segmento de televisão, que é considerada por muitos como a televisão dos evangélicos, nem esta se deu ao capricho de noticiar esse fato interessante, importante para o mundo cristão. Não é uma questão de um segmento religioso, para o mundo cristão. Não existe, não deu, não. Se eu não vi, então me perdoem. Porém, eu não vi nada a respeito. Então não se comenta absolutamente nada desse evento que está acontecendo. E eu, como um militante da teologia também, já milito na área teológica desde 2004. Então, milito efetivamente na área teológica desde 2004. E esse evento chamado... Eu sei que aqui no canal tem muitas pessoas que... alguns têm religião. Eu acho que o ápice da religião é você respeitar o que pensa diferente. E até mesmo aquele que não pensa nada, aquele que não tem um vínculo religioso, seja para um lado ou para outro, até mesmo quem não tem. Eu acho que no nosso país, cada um tem livre para seguir os seus ideais religiosos. Eu acho que toda religião colocada goela abaixo não é religião, é algo como tiranismo religioso. Mas enfim, então respeitando todos os membros aí do canal, com os seus viés religiosos, eu venho trazer esse esclarecimento que acho importante e necessário. Pois bem, desde o dia 8 de fevereiro, existe um culto que está sendo realizado na cidade de Wilmore, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, exatamente na Universidade de Asbury. Esse culto ele é interminável e está sendo chamado como um grande avivamento. O que acontece? As pessoas têm ido para lá, né? E eu, como o nosso canal ele tem também essa função e dever de informação, a gente só está encontrando informações sobre isso na internet. Em nenhuma outra mídia convencional eu tenho visto. Pode ser que tenha passado de relance e eu não tenha percebido, mas não está sendo dado ênfase nisto de forma alguma.
A ênfase que está sendo dada apenas nos Estados Unidos. Lá sim tem sido divulgado pela mídia convencional e as pessoas estão tendo acesso a essa informação. Então, meu dever como militante na área teológica é de trazer essa informação e minha impressão que tenho sobre esse evento que está acontecendo. É um evento que começou no dia 8 agora deste mês de fevereiro, e este evento tem se estendido ininterruptamente ao longo aí desses últimos 15 dias. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2023. Começou no dia 8 de fevereiro. São 15 dias de cultos ininterruptos. Então existe uma grande indagação de muitos teólogos enfim, no mundo cristão, mais na internet, né? Indagando se isso é real, se é um fenômeno de histeria coletiva, alguma coisa desse gênero. A minha análise sobre o que está acontecendo em Wilmore, no Kentucky, exatamente em uma universidade, que tem diversos cursos, além também de ter o curso de teologia, mas tem alunos de diversos cursos. É uma universidade comum, mas ela tem a sua raiz cristã. Ela é ligada ao metodismo wesleyano. Para quem conhece aí os grandes avivamentos, o Wesley foi o responsável pela evangelização da Inglaterra, né? Ele evangelizou a Inglaterra no século XVIII, no lombo de um cavalo, sozinho. Ele com o irmão Charles Wesley, então eles trazem o metodismo acabam trazendo o metodismo para os Estados Unidos. O que eu quero dizer é que ali, e que a imprensa mundial não está dando nenhuma atenção sobre isso, é que está havendo um evento grandiosíssimo com um fenômeno sobrenatural. Aproximadamente 30 jovens, após um culto no dia 8, ali no salão de eventos da universidade, eles estavam fazendo um culto, provavelmente, aqui é uma suposição minha, para o retorno das aulas, né? E eles fazem o culto e uma pessoa prega ali sobre Romanos 12, 13, e após o término dessa mensagem, desse sermão, essa pessoa ela sai e vai embora, e um grupo, do grupo todo que estava ali, em torno de 20 a 30 pessoas, eles permanecem ali então cantando, isso foi à noite, cantando no local. Eles não foram embora. E eles permaneceram cantando hinos, cânticos cristãos. E de repente as pessoas, os alunos foram acordando e saindo de suas camas e vindo. Aqueles mesmos que já tinham ido embora, já tinham ido dormir, tem alojamento lá, né, a universidade grande. E a capacidade do salão deles lá é para aproximadamente 1.200 pessoas. E esses alunos que foram dormir, eles retornam. Eles retornam e sentem uma presença de Deus muito forte naquele local. E talvez você que não é cristão ou religioso, talvez tenha até dificuldade de entender isso, mas eu estou trazendo isso aqui com a caráter de informação. Esses alunos levantam à noite e vêm para esse salão de eventos e permanecem ali e enchem aquele local. Os vizinhos ouvem os cânticos e vêm. No outro dia o local está cheio. E o que está acontecendo lá? Existe o quê? Pessoas que estão tendo um encontro com Deus. Pessoas que estão sentindo a presença de Deus. Pessoas que estão se reconciliando com Deus. Pessoas que estão tendo as suas vidas transformadas ali. Pessoas com vícios, pessoas com diversos tipos de problemas pessoais, emocionais, espirituais, elas têm tido um encontro, isso tem sido na vida delas impactante, de maneira que elas retornam no outro dia, e retornam, e estão retornando. E conforme o culto foi se processando, alguém
resolve postar, e ao postar na internet, todo mundo ficou sabendo, e as pessoas dão declaração do que estão sentindo quando entram naquele lugar. Existe uma força muito grande que está tomando conta das pessoas, e as pessoas sentem bem. A mensagem que a pessoa trouxe lá, esse pregador, foi sobre o amor verdadeiro, o amor sem fingimento, e fez uma proposta de que as pessoas tivessem essa capacidade realmente de amar, porque né, isso é a proposta do Cristo. Esse culto está até hoje, as pessoas estão indo para lá. Domingo passado agora, eles não tiveram condição de fazer o culto dentro do ambiente, que só cabe 1.200 pessoas, eles tiveram que fazer ao ar livre, e segundo estatística, mais de 50 mil pessoas já passaram por lá. E aí fica-se uma pergunta, isso é algo que está acontecendo? É um fenômeno, porque as pessoas vão e voltam. Num dado momento, alguém sugeriu, olha, vocês... Alguém que estava pregando lá disse, olha, vocês podem ir para casa, tomem banho, se alimentem, depois vocês voltam, vamos dar um intervalo. Eles dão um intervalo. Mas as pessoas não vão embora, as pessoas querem ficar, porque sentem uma chama viva vindo da parte de Deus, e elas querem permanecer ali. Então isso tem levado pessoas de diversos países, estão afluindo para lá, vão com malas, com cobertas, com roupas. As filas são grandes, gigantescas, 2, 3, 4 quarteirões. As pessoas estão chegando lá na Universidade de Augsburg, que é uma universidade metodista. Primeiro, então, qual a análise que eu faço, né? Ainda, eu digo assim, é muito cedo para se ter uma análise completa. O que a gente está fazendo aqui é uma análise parcial de 15 dias. O culto não acabou. São 15 dias. Né? Existem pessoas de outros países que estão pedindo para que esse evento, que não tem algo, não é programado. Né? Então, até hoje, o que a gente pode tirar de lição e entender? Até hoje. Amanhã pode ser que eu chegue aqui e diga, olha, não é nada disso. Mas até agora, depois de 15 dias, a gente faz uma análise. Primeiro, 1970, em 1970, esta mesma universidade ela foi alvo de um avivamento, onde as pessoas buscaram a Deus, não buscaram religião, buscaram a Deus. E elas se encontraram, e ali tiveram, isso repercutiu e trouxe, gerou isso missões, e pessoas foram tocadas, transformadas, enfim, foi algo muito bom dentro do cristianismo. Isso algo extraordinário. Bom, então se em 1970 já aconteceu isso, você tem um dado histórico. Então Deus, ele provavelmente tem os seus meios pelos quais está realizando isso lá novamente. Né? A segunda coisa que é interessante da gente analisar é que não tem grandes preletores, não existem os cães gulosos em busca de dinheirinho, de din-din, de riquezas, né? Os grandes líderes, os grandes nomes, não, eles não estão lá. Né? Lá tem pastores metodistas, mas também chegou o momento que eles chamaram pastores de outras igrejas, enfim, realmente algo que dá para entender como ser um avivamento genuíno. Então não tem um grande líder, não tem um grande pregador, não tem instrumentistas extraordinários tocando, instrumentistas comuns. Há pessoas lá que tocam piano, ela tem um piano, né, na universidade. Eu vou deixar o link aqui do culto ao vivo acontecendo. Pode ser que esse link ele caia, né, porque a carga do celular, enfim, bateria, etc. Mas eles recarregam e recomeçam novamente. É só procurar aí no YouTube. Mas eu vou deixar o link aqui de busca. Então a segunda coisa é essa: não tem grandes líderes, os famosos, os pais da teologia da prosperidade, os mercadores da fé, né? Os cães gulosos, doidos por dinheiro, por riqueza, não estão lá. Tá? Então isso a primeira, que é o histórico. Segundo, a evidência de quem são as pessoas. Não há grandes cantores, não tem cantores, preletores, artistas de nome, não. São
adolescentes e jovens sem nome. Futuramente terão nome, com certeza. Ficará na história o que aconteceu lá. Não que eles quiseram, né? Porque parece-me que não estava na mente deles criar esse evento, né? E simplesmente as coisas foram acontecendo e está todo mundo tocado. Quem vai para casa volta. Pessoas vindo de outros países, Japão, China, Alemanha, do Brasil. Inclusive teve o depoimento de um brasileiro que eu vi lá, ele depõe, ele fala que está estudando na universidade, está com dificuldade de pagar as contas, mas que pedindo ali para o povo que orasse por ele para que Deus abençoasse e abrisse as portas. De repente ele não pediu nada, absolutamente nada. Tem registro aí na internet. As pessoas vão lá e colocam dinheiro para ele. Aí ele fica meio sem jeito, ele vai lá e pega aquele dinheirinho e fala. Aí vem mais gente para colocar mais dinheiro para ele. Ele fala: não, 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 eu não quero, parem, não é esse o propósito e tal. E realmente, de fato, você vê que existe uma naturalidade nos eventos. De repente chega alguém com um maço de dinheiro assim e joga em cima dele algo assim, algo que a gente tem que tem que refletir sobre isso. Então, o segundo ponto é: não existem grandes nomes. São pessoas comuns da comunidade que vão, que são tocadas, que querem permanecer, que se aquebrantam, estão sendo transformadas. Então, isso é muito importante. Primeiro, o histórico. Segundo, quem são as pessoas. Um terceiro ponto que vale a pena a gente abordar é que, efetivamente, um avivamento dessa proporção, ele traz mudança social, ele traz mudança na cabeça das pessoas, na mente das pessoas. Ele faz com que as pessoas passem a refletir mais em determinados valores que às vezes são colocados de lado, por exemplo, o ser humano, né? Há indícios em todos os lugares onde houve esses grandes avivamentos. Assim, são coisas importantes acontecem na sociedade de uma forma geral. O grande avivamento ele impacta toda uma sociedade. Se é uma cidade, se é um país ou se são diversos países, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. É importante analisar isso porque a sociedade deve ser transformada. Por exemplo, violência deve diminuir, mortes, né? Violência, morte, assalto deve diminuir, né? Dependendo das pessoas que vão ser impactadas, se são lideranças políticas que têm o comando da nação, eles devem refletir um pouco mais, principalmente os Estados Unidos, né? Que ele tem uma história de guerra antiga, né? E os Estados Unidos é especialista nisso porque eles fazem uma guerra velada, né? Eles vendem arma para duas nações se matarem entre eles, eles estão ganhando, né? Eles têm essa questão de penetrar nas camadas das nações, enfim, para extrair o que é de melhor para eles, né? Enfim, ter lucro, principalmente onde tem recursos naturais, eles são especialistas nisso, né? Eles quase conseguem produzir guerra, né? Eles querem mediar todo tipo de guerra e tal. Eles só não querem acabar com a fome da Etiópia, do Quênia, da Ruanda, Uganda, né? Mas eles interferem onde tem interesse, né? Então, provavelmente essa mentalidade dos Estados Unidos em relação a essa questão de produção de guerra, de interferência nos países, deve diminuir e eles cuidar da própria vida deles, né? Que já seria muito bom. É um país excelente, não estou falando mal, um país extraordinário, todo mundo quer ir para lá, ou seja, a maioria das nações, todo mundo não, né? A maioria das pessoas querem ter uma vida nos Estados Unidos, sim, pelo conforto, pelo respeito às leis, enfim. Mas é um país rico, que tem uma riqueza, um histórico de riqueza levantado de forma obscura, né? Aí a gente vê Afeganistão, Iraque, Segunda Guerra e Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Enfim, mas não é esse o foco. O foco é dizer que esse fenômeno lá nos Estados Unidos tem toda a característica de ser, de fato, um grande avivamento. Por quê? Não tem esses grandes preletores, não tem grandes nomes, não tem gente pedindo dinheiro, não tem televisão por trás, tanto que nós estamos aqui falando em uma mídia
numa mídia oculta que é o YouTube, né? A TV, principalmente a TV internacional, ela não está nem um pouco preocupada com isso. Ou seja, não tem ninguém pagando para a TV lá para eles cobrirem uma matéria dessa, porque não vai gerar lucro para eles, né? Não tem ninguém pagando. Então nisso a gente tem que prestar atenção, porque pode ser algo verdadeiro. Isso também tem uma semelhança com o grande avivamento bíblico, né? Para nós da teologia, você que é cristão, o grande avivamento bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele fala muito disso, das pessoas que estavam encontrando uma alegria externa que entrava dentro deles e transformava eles de tal modo que aquilo que era material não tinha tanto valor como se dá, ou como se dava, né? Então também a parte de um grande avivamento faz com que as pessoas elas se desapeguem um pouco, não de tudo, porque é impossível, mas se desapeguem um pouco daquilo que é a materialidade, que nós estamos presos, né? Dentro da matéria, né? A essência da vida do ser está preso dentro de um casulo, né? Chamado carne, né? E esse é material. Então, por essência, nós somos materialistas. Estamos presos dentro da matéria. Então, a gente tem essa gana, essa necessidade de necessitar muito da matéria, e isso lá nos Estados Unidos não está acontecendo. As pessoas estão indo do jeito que estão, da forma como estão. Não tem nenhuma pregação. Olha, você vai para o inferno, você vai isso. Não tem nada disso. A pregação são pregações esporádicas, são cânticos, são louvores, são choros. As pessoas estão indo de forma sincera. Então não vejo um organismo por trás disso até agora. Aí eu passo a dar crédito a esse avivamento da Universidade de Augsburg, em Wilmore, no Kentucky. Então eu queria deixar esse alerta aqui, porque é importante que nós saibamos, principalmente o mundo cristão. O Brasil é um país 90% de cristãos, né? Entre católicos tradicionais, católicos ortodoxos, evangélicos, né? O Brasil é um país quase, né, 90% cristão, e não se fala disso. Então ali não está em jogo uma igreja, não tem um nome. Tinha que acontecer em algum lugar. É uma universidade metodista, mas que lá atrás, no passado, em 1970, já aconteceu. Então a palavra tem sido pregada e não tem sido um balcão de negócios como nós temos visto, principalmente aqui no Brasil, que é uma vergonha. Os pastores brasileiros, principalmente os grandes nomes que estão aí representando a mídia evangélica brasileira. É uma vergonha, né? Não tem nenhum problema em dizer isso. Então lá não tem nada disso. São as pessoas, o público em geral. Eles vão e voltam. Não sei até quando isso vai durar, mas é algo que a gente tem que refletir. E pode isso acontecer aqui no Brasil. Pode ser que aconteça. Não permaneça só lá. O controle dá para a gente perceber claramente. Não está numa organização religiosa, não está nas mãos de uma pessoa. O meu medo é que futuramente isso possa acontecer de ficar nas mãos de alguém. Mas até agora, 15 dias de cultos ininterruptos é genuíno. O fenômeno na Universidade de Augsburg sim, o início de um grande avivamento. Fica aqui o alerta para você, aqui no canal do Mourão, você que é cristão ou que não é, que tem alguma afinidade com o cristianismo, dá uma atenção a isso, o link está abaixo. Um abraço a todos.